E para comentar esses fatos econômicos nesse início de semana, vamos conversar agora com o pesquisador da FGV Agro, Felipe Serigati. Serigati, apesar dessa recuperação da China, aí levemente tendo apresentada nesse novo relatório, ainda há riscos de recessão global no radar, Serigati? E ainda, qual seria o impacto disso para o agro brasileiro? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Flávia, tudo bom? Pois é, então hoje tivemos os números da China. Alguns números surpreenderam para cima, outros nem tanto. Então vamos lá, de fato, o número do PIB veio acima da expectativa do mercado. No entanto, ao desagregar o número do PIB, a gente viu um aumento da produção industrial, só que um aumento da atividade de comércio, do varejo, mas veio um número abaixo da expectativa de mercado. E daí, por que esse ponto é importante? Ora, porque a China está tendo que fazer uma transição no seu modelo de crescimento. Uma transição que vai depender mais justamente do seu mercado interno. E você chegar com um número do varejo mais fraco significa, opa, essa economia está encontrando alguma dificuldade para fazer com que o seu mercado interno funcione. E um outro número que saiu hoje, junto com o PIB, que reforça essa leitura, é justamente as importações chinesas, que também vieram abaixo do que o mercado esperava. Importação, ou seja, a demanda que acontece ali dentro da China. Esse número significa que, puxa vida, garantimos ali a ausência de uma recessão global ano que vem? Vamos lá. Cenário base não é de recessão global ano que vem, o FMI está falando em crescimento de 2,7%. É um crescimento menor que as projeções anteriores? Sim, mas ainda é um crescimento positivo. Quando a gente olha para o agro brasileiro, vai depender de cada cultura, né? Então vamos lá, a cultura, por exemplo, a parte de grãos, provavelmente não vai sentir tantos impactos, até mesmo porque, olhando para o próprio relatório do USDA, era lá, você tem ali uma sustentação para esse preço. Aliás, no caso do milho, o relatório da CDA deixou claro: o mundo está olhando para a América do Sul e dizendo, eu dependo de você para abastecer o mundo de milho, principalmente agora em 2023. Agora, outras commodities mais associadas a crescimento econômico, por exemplo, algodão, tende a sentir esse impacto, algo que a gente já está vendo nas próprias cotações do algodão. Quando a gente olha agora para carnes, né, para proteína animal, tende a sentir um impacto também pequeno, mas aí a gente está vendo outros choques que não são necessariamente crescimento econômico. Por exemplo, essa sequência de lockdowns devido à manutenção dessa política de Covid zero. De qualquer forma, o saldo ainda é bem positivo para o universo agro quando a gente compara com outros setores. Tá certo, trazendo aí o Serigati todas essas informações, essa análise da China, importante cliente para o Brasil, e como você disse, né, o mundo está de olho na América do Sul e no Brasil. Mas agora avançando aqui, olhando para o cenário interno, Serigati, vou trazer até aqui alguns dados, né, para a nossa audiência. Apesar dessa trégua dos preços daqui no Brasil, de janeiro a setembro, o Grupo Alimentação e Bebidas ainda acumula inflação de 9,54% no ano. E é a maior alta para os 9 primeiros meses do calendário em 28 anos, ou seja, desde 1994. E lembrando que esses são dados aí do IPCA calculado pelo IBGE. Então, Serigati, qual que é a tendência para os preços dos alimentos nesses próximos meses? Eles devem cair um pouco? Qual que é a esperança aí do mercado, hein? Em condições normais, justamente isso que nós veríamos. Seria uma desaceleração nessa inflação de alimentos. Aliás, quando a gente olhou o último dado da inflação do IPCA, a variação mensal, não essa variação acumulada no ano, a variação mensal trouxe uma queda, se eu não me engano, de 0,29%. Então a tendência é essa, como eu falei, em condições normais. Só que realmente nos últimos 2, 3 anos o que a gente menos viu foi um cenário normal. Por exemplo, se a gente fizer a pergunta para onde vai o dólar, ninguém sabe. No mínimo, a gente tem que esperar até dia 30 para saber o que deverá acontecer no nosso mercado cambial. E não é apenas isso. A gente está olhando para o mercado internacional e está vendo muita volatilidade. A gente está vendo algumas economias, essas sim que deverão entrar em recessão, por exemplo, as principais economias europeias. Nós estamos vendo os Estados Unidos subindo fortemente a taxa de juros, e aí vem a grande pergunta: a gente vai subir a água dessa piscina?
quantos que efetivamente sabem nadar? Na hora que essa taxa de juros subir, quais empresas estão em pé para aguentar justamente esse tranco? Um dólar mais caro. Isso vale para quem está nos Estados Unidos, mas também vale para quem está fora. Em outras palavras, o cenário normal seria uma desaceleração na inflação de alimentos. Isso é garantido? Com certeza não. E a quantidade de eventos que podem mudar essa trajetória, infelizmente, é muito grande. São muitos eventos, né, aqui no Brasil e em todo o mundo acontecendo e todo mundo está de olho nesse radar que vai puxar esses preços. Agora, avançando no tema, rapidinho, para a gente finalizar, Serigati, ainda nessa questão de preços dos alimentos, esses preços de mercado, eles se refletem de fato na rentabilidade dos produtores lá na outra ponta? Esses valores são repassados de alguma forma? A renda do produtor está maior ou não é bem assim, Serigati? Aí, novamente, vai depender de cada cultura em cada região. A gente viu, por exemplo, grãos operando esse ano em patamares mais elevados, mas a gente vai olhar para o pessoal da região sul e eles vão dizer, ok, está alto, mas eu não consegui colher direito, minha produtividade foi muito baixa. Mesma coisa a gente pode dizer ali do pessoal da carne bovina, que aliás está operando com preço, o valor da arroba em patamares menores que dos últimos 24 meses. Aí o pessoal de confinamento agora em outubro não deve estar numa situação confortável, ainda mais também por causa do volume de chuvas. Já o pessoal de pastagem talvez esteja olhando para o futuro com futuro mais curto aí, com um olhar mais otimista. Então vai depender bastante de qual região e de qual cultura. Essa transmissão de preço no nosso setor, de forma alguma, ela se dá de forma direta. Depende de muita coisa, né, Serigati? Obrigada pela sua participação com a gente aqui. Boa noite. Eu que agradeço, Flávia. Uma ótima noite para todos vocês.